seja o teu nome, Senhor Deus. Doce Espírito Santo de Deus, toma conta da minha mente, toma conta do meu coração. Doce Espírito Santo de Deus, toma conta da mente e do coração de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs aqui hoje. Doce Espírito Santo de Deus. Deus envia, Senhor, os seus anjos, Pai, para guerrearem, Senhor Deus, por nós nesse lugar. Deus amado, que somente o Teu Espírito Santo, Pai querido, e as nossas próprias emoções e pensamentos, já que o Senhor não viola o nosso livre-arbítrio, Senhor Deus, apenas isso esteja nesse interior desse templo hoje. Que Satanás não tenha nenhum poder, Senhor Deus, nesse momento aqui, contra as nossas mentes e contra os nossos corações, em nome de Jesus. 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 Deus, que tudo que acontecer aqui nessa noite, Pai, hoje, cada palavra ouvida e cada palavra, Senhor Deus, falada, Deus, seja apenas resultado do Teu Espírito, Senhor Deus, e das nossos próprios pensamentos, sentimentos, dentro do livre-arbítrio que o Senhor nos dá. Porque o Teu Espírito Santo não anula, Senhor Deus, o nosso livre-arbítrio. Deus, mas em nome de Jesus, não permita nenhuma interferência maligna nesse lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor prometeu, Pai querido, que aquilo que ligássemos na terra seria ligado no céu e o que nós desligássemos na terra seria desligado no céu. E em nome de Jesus é que nós estamos então aqui determinando que nesse ambiente, agora e nesse momento, não tem espaço na vida de nenhum de nós, a começar por mim, por nenhuma interferência maligna. Se algum espírito maligno tem agido na minha vida, ou se tem agido na vida, nos pensamentos, nos sentimentos de qualquer um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, é o momento de você bater em retirada. Porque agora só vai vigorar os pensamentos e sentimentos trazidos pelo Espírito Santo de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. No nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um momento que não é fácil para mim hoje, é um momento muito difícil. Eu estou começando sem essa indumentária que é própria do exercício do ministério, para dizer que, primeiramente, da minha admiração por cada um de vocês. Cada um de vocês. Para quem eu estou olhando, eu admiro muito e respeito muito, muito. E todos vocês aqui. Eu estou falando com sinceridade. Deus é testemunho do que eu estou falando. Queria pedir, Wilton, que você viesse sentar com a gente. Hoje não vamos precisar de nada aí. O som já está na altura boa. Hã? Ah, não, gravar já está gravando, né? Tá. Se der problema também, eu estou gravando o áudio aqui, para se der algum problema. Mas eu admiro cada um de vocês. Vocês estão muito acima da média das pessoas para mim. Admirações pessoais por cada um. Pela tia Marli, pelas filhas da Bia. A Bia não está ali hoje não, né? Agora vocês dificultaram. Ainda pensei que ia ter, acho que a Bia, a Nívia, a Alice, a Nívia, a Alice. Ah, é a Bruna, né? Ah, como é que é? Lívia. Não, a Bia que está aqui no meio? Ah, é Bia filha. Ah, tá. Será que eu tô até de longe, eu tô ruim para enxergar aqui? Ah, eu não sabia, sinceramente, que tinha Bia filha. Me desculpa, eu sou terrível. Eu não tinha nenhuma lembrança disso. Olha como eu sou terrível, me perdoa. Então, ah, tá.
Então, tenho uma admiração muito grande pela sua mãe, por vocês, pela família de vocês. São uma família linda demais, realmente. Tia Janjão, tenho uma admiração muito grande, como já falei da tia Marli, né, tia? Tia Janjão, desde a casa do meu pai, uma pessoa que sempre me inspirou tanto. Eu tenho uma admiração muito grande pelo tio Janjão, um respeito muito grande, uma consideração muito grande por ele. O Cícero tem uma consideração muito grande por ele e uma admiração que, na verdade, ela aqui, nesses dias aqui, ela tem aumentado muito mais, viu, Cícero? Eu conhecia você mais de longe e eu confesso que realmente tem aumentado muito a admiração minha por você nesses dias aqui. Louvo a Deus pela sua vida. PH tem uma admiração muito grande. O David, que me é próximo, sabe do quanto que eu tenho um carinho e admiração muito grande por você. A Larissa, já aprendi a amar já, viu, Larissa? Sinto muita falta quando você justamente não está aqui. Fico muito feliz, fiquei feliz de te ver. O Wilton tem um carinho, uma admiração, um respeito muito grande por você. Jackson também, meu irmão, um carinho, admiração e respeito muito grande. A Martinha, companheira também de muito tempo. Eu tenho admiração e respeito de muito tempo, e o Francisco eu já conheço há pouco tempo, mas já aprendi a admirar também e a respeitar. Então, como pessoa, e eu estou falando aqui como Emer realmente, eu tenho uma admiração por todos vocês, assim como por cada um dos irmãos que não estão aqui hoje. Não é que coincidiu de apenas os que estão aqui hoje que eu tenho admiração, e o que eu vou falar não tem a ver com falta de respeito, de admiração e de consideração por nenhum de vocês, sejam como amigos, seja como parentes. E está sendo gravado, e embora a grande maioria das pessoas não assistem os vídeos depois, aquelas que não vêm, não dando importância para eles, talvez esse, por curiosidade até, talvez resolvam assistir. E fica aí a reiteração de que mesmo para as pessoas que não estão hoje aqui, cada uma delas, e eu não vou citar os nomes por problema de lembrar, e por questão de tempo, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Como falei, esse momento não é fácil para mim. Quando a gente coloca essa roupa, alguns usam terno, né, com gravata, eu tenho a preferência de realmente ministrar com essa indumentária, que ela é muito mais o visual de igreja católica ou anglicana, porque isso aqui não é para dar um status, não é para dizer que alguém seja melhor do que ninguém ou inferior a alguém. A voz vai ficando embargada, mas acho que daqui a pouco ela deve voltar. Mas é apenas e exclusivamente para indicar que a pessoa que traja determinadas vestes, ela está ali para desenvolver uma função, não é que ela é melhor do que ninguém. É como na justiça você vai ver, nos julgamentos, hoje é muito relativizado isso, você só encontra hoje no tribunal do júri. No tribunal do júri, o juiz, ele não usa nem só terno e gravata, ele usa uma beca que identifica a própria cor do laço que ele usa, identifica que é a magistratura que está ali. O membro do Ministério Público também não vai com roupa qualquer e nem com terno e gravata. Ele veste uma beca e a cor também da beca que ele usa diz a função que ele desempenha. Da mesma forma, a Defensoria Pública e a advocacia. Porque aquelas pessoas, então, aqueles atores ali, aquelas vestes, elas dizem o quê? E agora nós estamos despidos da nossa personalidade, nós estamos despidos dos nossos achômetros, das nossas preferências, e agora nós estamos aqui para desempenhar uma função. E nada do que eu disser aqui, do que eu proferir, do que eu decidir, vai ser algo pessoal contra qualquer pessoa. Essa é a ideia desse julgamento. Mas vai ser algo que eu estou simplesmente na função de operador do direito, eu estou para cumprir a lei, cada um nas suas mais variadas funções. Isso ficava mais nítido na antiguidade, quando os tribunais eles usavam não só a roupa diferente, mas todos usavam uma peruca igual. Eu só sei disso porque eu vi em novela, é bem, bem antigo, na época que eu ainda não era convertido e assistia novela, mentira. Hoje eu só não assisto por falta de tempo mesmo. É claro que eu selecionaria a novela, óbvio, né? Não sei se ia achar alguma que eu me dispusesse, mas não pelo fato de ser novela em si. Mas acho que era Que Rei Sou Eu, salvo engano. E aí, então, o pessoal da corte, tudo ali, os reis e também os magistrados, todos usavam uma peruca. E a ideia daquela própria peruca é para tornar isso mais evidente ainda, que até aqui na cabeça, que o cabelo é que muito identifica a gente, né?
traz muito o desenho da gente, o cabelo, então até a peruca eles usavam quando eles estavam no desempenho daquelas funções. Então, quando eu coloco isso, não é algo querendo fazer graça ou querer parecer melhor do que ninguém, é exatamente para deixar claro que aqui quem está falando não é o Emer. Quem está falando é alguém que está desempenhando uma função que, por graça de Deus, tenha sido otorgada a mim. Mas o que eu falo, a partir dessa indumentária, a ideia é que seja realmente palavra de Deus para a igreja. A ideia é que aqui seja a igreja de Jesus. E de pessoas que vêm com a intenção de ouvir, não o Emer, que de fato não tem muito o que acrescentar a vocês, menos ainda se for pensar do ponto de vista da espiritualidade, do que isso precisa ser, mas que estão para ouvir Deus. E Deus elege, então, os seus servos. Não, mas do ponto de vista da espiritualidade, até o Emer teria alguma coisa. Mas como ele não é perfeito, né, então tem que realmente, mesmo assim, tem que ser abafado, escondido. Então, como vocês vêm para ouvir Deus, a ideia de que eu trajando essa roupa, eu estou aqui para falar com Deus. Outros vão usar um terno, né, que o João tem preferência pelo terno, por exemplo. Alguns não usam roupa nenhuma, só não vai transmitir esse recado. Eu gosto de transmitir esse recado. E por isso que eu falei primeiramente sem essa indumentária, essas vestimentas, para vocês, para falar como o Emer, como é a minha relação com vocês, o meu olhar para vocês como o Emer. Eu preciso que seja muito distinto para vocês, para que a nossa relação não tenha problema. Mas, quando eu coloco aqui, eu não estou autorizado a falar do que eu acho. Não estou autorizado a falar do que eu penso. A responsabilidade é muito grande. Foi assim desde o primeiro dia que eu comecei a falar com vocês aqui, e é assim hoje, até o momento em que eu descer daqui. E eu quero passar com vocês por vários textos hoje aqui, eu vou precisar muito da paciência de vocês. São muitos textos bíblicos que eu quero ler, eu quero comentar o menos possível, não sei até que ponto eu vou conseguir. Primeiro Ezequiel, capítulo 33. Vou ler dos versículos 30 até o 32. Ezequiel, capítulo 33, do 30 ao 32. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros. Isso o que se fala então sobre o profeta. Vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. Meu povo vem a ti, Deus falando ao profeta, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou um cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as suas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Isaías, capítulo 29. Versículos 13 a 14. Isaías 29, 13 a 14. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitudes, a mesma ideia de ouvir, mas não praticar, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens.
o que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus lábios pereça e a inteligência dos seus pensamentos se desvaneça. Esses dois textos, veja que eles estão claramente aqui, Deus está falando através do profeta, sobre uma distinção que eu procurei fazer muito aqui, sobre a mente e o coração. A boca fala aquilo que a mente processa e manda falar. Mas o coração é o lugar onde verdadeiramente a palavra de Deus tem que surtir efeito. É o que estava acontecendo ali. Desde que eu assumi, eu pensei em compartilhar algumas coisas que estavam no meu coração com vocês. Mas sempre eu preparava algo e no dia de vir, às vezes, uma vez aconteceu de já estando aqui, e uma agonia de dizer, cara, não é para compartilhar isso, eles não vão ouvir, o coração deles não vão ouvir essa palavra tão preciosa. É uma expressão muito forte que Jesus usa, e que às vezes pela palavra pode se levar para um outro sentido. Jesus fala que nós não devemos lançar pérola aos porcos. Jesus está chamando as pessoas de porcos? Não. Jesus está fazendo uma analogia, dizendo que se você lançar pérolas, diamante, ouro, rubis, se você lança pérolas preciosas para os porcos, eles não entendem o valor daquilo. Por eles não entenderem o valor daquilo, eles vão pisotear aquilo, eles vão fazer cocô naquilo, eles vão misturar aquilo com o barro. Todo o valor daquela pérola será desconsiderado e desperdiçado. É nesse sentido que Jesus faz essa analogia. Tirando o risco de se entender que eu esteja chamando alguém de porco, meu coração tinha um peso cada vez que eu queria compartilhar alguma coisa. Uma sensação de que os corações de vocês não iam receber. Vocês não iam compreender no coração o valor daquela mensagem. E que eu não podia entregar aquela mensagem. E aí, acredito que Deus me trazia uma outra mensagem para compartilhar. Muitas delas falando exatamente disso, sobre o coração, a necessidade de abrirmos o coração. Que o nosso coração é enganoso, a gente pensa que está com ele aberto e ele não está. A gente pensa que está praticando e não está. A gente pensa que está na luz, mas está na escuridão. Muitas mensagens eu vi nesse sentido, conversando com a igreja, muito a partir da parábola lá do semeador, e puxamos muitas outras passagens bíblicas a respeito disso. Porque o meu coração me dizia que vocês não estavam abertos para ouvir o evangelho de Deus, as boas novas da salvação. Até porque, como eu disse uma certa vez, quando eu percebendo que vocês não davam valor para mim, o valor que a função aqui está para desempenhar, e vocês não tinham o olhar que era necessário para receber a palavra de Deus como ela deve ser recebida, eu, numa mensagem chamada O Eu Sou me enviou, eu disse para vocês, meus irmãos, vocês precisam acreditar que Deus me enviou. Porque se vocês não acreditarem, vocês não vão receber a palavra no coração, vocês não vão confiar em mim. E ali eu dizia justamente das minhas dificuldades, porque diferente de Jesus e Moisés, que também foram enviados pelo Eu Sou, eles tinham credenciais para mostrar sinais, como credenciais de que Deus tinha enviado eles. Eles faziam milagres extraordinários. Eu digo, eu não tenho isso. Digo, outra situação é que o povo para quem Moisés foi enviado e o povo para quem Jesus foi enviado, eles sabiam que estavam precisando de um Salvador. O povo de Israel, porque estava escravo do Egito,
Quando Moisés diz, o eu sou me chamou para libertar vocês, eles estavam esperando um libertador e eles oravam por um libertador. Quando Jesus chega para as pessoas como Messias também enviado, que o eu sou havia enviado, as pessoas estavam esperando, Israel esperava um libertador, porque eles estavam vivendo justamente fora da sua liberdade, da sua autonomia, e estavam vivendo sob o domínio de Roma. Eles não tinham liberdade, eles eram escravos, eles precisavam de um libertador. Por mais que não era escravidão, de um serviço ali direto, mas tudo que eles trabalhavam, eles prestavam impostos muito pesados, e as regras não eram as do povo de Israel, as regras eram a do imperador romano. Eles não tinham, eles precisavam de um libertador, esperavam por isso e eles clamavam por isso. E assim, quando Moisés e Jesus chegam para o povo e diz o eu sou me enviou, faz muito sentido para eles. Porque nós estamos justamente clamando por isso, louvado seja Deus, mas eu preciso de provas que é você. E eles provaram, tanto Moisés quanto Jesus provaram que eles eram enviados de Deus. E eu disse, eu tenho um problema muito grande, porque diferente deles, o primeiro e maior deles é que vocês não acreditam que estão perdidos. Vocês não acreditam que precisam de um Salvador. Para vocês está tudo bem. Então, quando chega alguém para dizer o eu sou, me enviou para salvar vocês, eu falo, o quê? Para fazer o quê? Ah, tá, no sentido figurado. Ah, entendi. Beleza, ficou bonito o discurso, legal. Vocês não acreditam que precisa de um libertador. O coração enganoso de vocês diz que está tudo bem, mas não está tudo bem. Eu não tenho credenciais para fazer um milagre, para poder admirar vocês e dizer, oh. E mesmo que tivesse, não surtiria efeito, porque vocês não acreditam que precisa de um libertador. E ainda para piorar, boa parte de vocês são parentes meus. Como Jesus enfrentou isso num primeiro momento na sua parentela, eles não deram crédito para ele, e ele disse, o profeta não tem valor na sua própria casa, mas Jesus então sai e vai desenvolver o seu ministério fora. Acontece também aqui. Naturalmente, eu não tenho, para muitos de vocês que são parentes meus, eu não tenho valor na minha própria casa. Se Jesus, que era santo e puro, nunca pecou, já foi rejeitado pelo céu só pelo fato de ser conhecido da sua própria casa, naturalmente muito mais eu. Estou longe à vista de vocês que me conhecem como parentes, de ser uma pessoa que nunca cometeu pecado ou de ser um santo. Mas fato é, eu percebia que vocês não me tinham o olhar que precisavam. Isso inviabilizaria que a mensagem chegasse ao teu coração como ela tinha que chegar. E eu, então, naquela mensagem do Eu Sou me enviou, eu pedi para vocês, eu disse, gente, confia, toma uma decisão aqui. Porque se vocês não fizerem, que seja pela fé, não acreditarem que o Eu Sou me enviou, vocês não vão me ouvir assim. Vocês vão me ouvir me julgando, julgando o que eu digo, o que eu deixo de dizer, o que o Emer quer dizer com isso? Será que o Emer está jogando indireta? Ai, que absurdo isso que o Emer falou. Ai, que absurdo isso que o Emer fez. Ai, que postura absurda do Emer. Não foi certo. Vocês vão ficar me julgando. E vão cada vez mais fechando o coração de vocês. Tem que abrir, para isso tem que ter uma confiança. Eu disse, vou fazer um compromisso. Eu comecei no primeiro ano, eu falei por um ano, e eu disse, um ano não, um ano é muito tempo. 6 meses. Isso foi no dia 23 de julho, agora. E eu disse, 6 meses. Ao tomar a ceia, você vai estar fazendo compromisso e dizendo tudo que você falar, o Emer. Eu vou ver como boca de Deus, como alguém enviado por Deus para esse lugar, para pessoas que precisam de libertação, e nós vamos receber, eu vou receber. Ao tomar a ceia, eu estou dizendo, eu vou receber como palavra diretamente de Deus através de você. Eu achei que isso ia acontecer, porque a gente fez uma aliança ali, diante da mesa do Senhor. E isso não aconteceu. Vocês continuaram com o coração duro, não ouviam absolutamente nada do que eu dizia, nem para cá.
nem do que diz respeito aqui. A gente só falou sobre aqui, a gente não falou sobre a vida, sobre o que é ser cristão, sobre o evangelho, nada sobre o evangelho, o papel nosso, nada. A gente ainda está tentando trabalhar aqui. Tentando coisas básicas como o horário de chegar no culto, tentando coisa básica como a regularidade aos cultos, de não arrumar qualquer desculpa para não vir. Nós temos um projeto, estamos caminhando em algo. Deus vai me usar para falar algumas coisas para vocês ao longo de 6 meses. Mas como é que você vai ouvir se você não vier? Como diz, como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não for alguém que foi enviado para pregar essa mensagem? Mas o pressuposto é o ouvir, e se eu não estou, como é que eu vou ouvir? E muitos não estavam nem presencialmente. Eu brinco que às vezes eu brinco como se vocês tivessem um grupo paralelo de WhatsApp e vocês fizessem um revezamento. Vai dizer assim, tadinho do Emer, vai ser ruim, né, se não tiver ninguém. Olha, fulano, eu fui na semana passada, vai. Eu sei que não é isso, mas é como se fosse, porque é como se vocês fizessem um revezamento, salvo raríssimas exceções aqui. Um negócio meio, tem que ir pro culto hoje, né? Que saco, velho. Tem que ir. Sou crente, eu tenho que ir. Pessoal, Não, mas eu fui domingo passado, né? Não, acho que hoje eu não vou, não. Quem acredita que aqui vai ser ministrada a palavra de Deus não faz uma coisa dessa? Quando for marcar um compromisso, e claro que vamos precisar marcar, é óbvio que vamos, é óbvio que nesses 6 meses, algumas vezes vai ter que faltar. Mas você vai pensar assim, cara, eu vou fazer isso. Mas lá na minha igreja tem um cara que diz que o Elson enviou. Diz que é boca de Deus e que tem algo de Deus para falar comigo. Vai que hoje tem uma coisa importante, ou que seja uma sequência de um todo que Deus esteja desenhando e que eu preciso. Cara, eu vou marcar esse negócio para segunda. Eu vou dizer para essa pessoa que eu posso se for de manhã, mas à noite não dá. Eu vou dizer para minha visita, dizer assim, olha, eu tenho um compromisso muito importante às 19 horas, eu não posso faltar. Você tem 2 opções, fique aqui à vontade ou vamos comigo. Mais importante que seja a minha visita, Deus é mais importante. Embora o Emer seja uma porcaria, eu fiz um voto de acreditar que o que ele ia falar aqui domingo após domingo é palavra desse Deus, que tem mais importância do que a minha visita. Eu poderia dar um monte de exemplos aqui. Eu faço muitas leituras, como eu falei com vocês, a partir de atitudes, de posturas corporais, de olhares, de mensagens no WhatsApp. Eu faço as minhas leituras. Fato é, vocês não me receberam como boca de Deus aqui, embora tenham feito uma aliança e um compromisso disso. O coração de vocês continuou endurecido. Por isso a palavra de Deus não pôde ser pregada. Eu achando que já tinha conseguido ministrar e preparar o ambiente para vocês poderem receber a palavra tão preciosa de Deus, pérolas inestimáveis, em vaso sim de barro, numa porcaria de vaso. Mas pérolas para serem ministradas diretamente do trono de Deus para vocês. Eu achava que fiz um cronograma e acho que tudo que era foi feito, foi dito, todos os compromissos no momento da Santa Ceia, nós fizemos esses compromissos, compromisso de abrir o coração. No domingo passado, a gente começou realmente a ministração aqui. Tivemos 2 domingos ainda do ponto de vista da mente. Se eu não acreditar verdadeiramente com o meu intelecto, a minha razão que Deus existe, não adianta eu abrir a Bíblia que diz no princípio Deus criou, eu tenho que entender, acreditar na existência de Deus para acreditar que Ele criou. E aí no domingo passado nós dissemos, agora nós vamos realmente, mas na Bíblia, vamos começar uma sequência aqui de mensagens para a gente entender o Evangelho, o valor do Evangelho, a preciosidade do Evangelho, o quanto nós estamos de fato perdidos, todos nós, e precisamos do Evangelho dia após dia para nos salvar. E comecei no domingo passado isso. Pode ter sido uma coincidência, mas nenhuma das vezes que a gente estava aqui a energia acabou.
E a mensagem e a energia acabou quando eu saí de trás dos papéis que eu estava ilustrando e ia começar a falar. Muito pouco tempo depois, a energia acabou. Eu insisti em falar, ela deu uma voltadinha de alguns segundos, como eu insisti em falar, ela voltou a cair. Pode ter sido coincidência, mas dentro de todo um panorama, eu disse, cara, talvez não seja coincidência. Talvez realmente não é para ministrar tudo que Deus tem colocado no meu coração. Porque o povo não vai receber. De fato, a igreja estava bem vazia, mais vazia ainda do que hoje. Dos membros daqui, bem menos. E eu passei a semana realmente com o meu coração muito, muito abatido. Muito pesado. Conflito realmente muito grande dentro de mim. Passei em oração e jejuei, estou em jejum há alguns dias, em oração, em leitura da palavra, e pedindo, Senhor Deus, se a minha leitura estiver errada, se eu estiver equivocado, está tudo certo, e é eu que estou incomodado e sem razão. Se está tudo condizente, Senhor Deus, é assim mesmo, está tudo normal, Deus me impeça de chegar lá no domingo e de compartilhar o que está no meu coração. Eu disse, só pode me impedir trazendo um anjo para falar comigo, num sonho inequívoco é o Senhor dizendo, quieto, faz, deixa de inventar coisa. Um profeta que pudesse chegar para mim e dizer, meu servo, assim diz o Senhor, e realmente eu discerni que é Deus, e dizendo, deixa de bobeira, prega, eu só estou mandando você pregar, esquece esses pesares seus, essas sensibilidadezinhas suas. Ou ele podia fisicamente me impedir. Carol tentou me dissuadir. E hoje de manhã a gente conversando, e eu falei, cara, a coisa mais fácil para Deus é impedir que eu suba naquele lugar. Ele pode desde coisas simples, como meu pneu furar, se eu for sair meu pneu estiver furado, eu não vou nem trocar, nem acionar o seguro, nem pedir ajuda para algum vizinho para trocar. Eu vou entender como recado de Deus. Ah, o diabo pode furar também? Tá, então está com vocês dois, eu brinquei que vençam o melhor. Falei, é uma brincadeira, é óbvio, porque com Deus e o diabo sequer tem briga. Só brinquei assim. Tenta o diabo, se Deus quiser que eu venha, tenta ele furar meu pneu para ver. Falei, eu posso sofrer um acidente, eu falei, posso dar uma dor de barriga. Coisa que vocês sabem, é comum para mim. 2 quartas-feiras eu não vim por estar com dor de barriga. Eu tenho um problema no meu sistema digestivo, eu estou com um problema. Existe algo, até já digo para vocês, depois não acharem que é Deus que pesou a mão sobre mim. Eu tenho algo no meu sistema digestivo, um objeto, que é então dito como câncer, você não sabe se é benigno ou maligno. E é um lugar onde você não pode tirar para saber, e você tem que tirar esse órgão que tem menos utilidade. E eu até hoje não tirei. E aí, mas ele afeta o sistema digestivo, e é muito comum você dar dor de barriga. Uma foi algo mais forte, que pareceu uma virose, um troço lá que eu nunca tinha tido, mas é muito comum eu ter dor de barriga e ficar 2, 3 dias. E eu falei com ela, cara, basta Deus me dar uma dor de barriga, você sabe como é fácil para mim ter dor de barriga. Deus precisa mexer muito pouco. Se der dor de barriga, eu não insisto nem ir, eu não vou. Ele pode me causar um acidente, pode nem ser coisa grave, mas o suficiente para eu ter que resolver uma coisinha aqui. E, cara, não vou entender o recado de Deus, eu não vou chamar um Uber para eu ir, vai insistir, porque eu vou entender que é Deus dizendo, não, meu filho. Eu vou entender que é a mula pulando, empinando com o profeta e dizendo, cuidado com o que você está querendo fazer, eu estou lendo o que está no seu coração. E eu disse, Deus pode me levar, se ele achar que tem que ser tão radical, e está tudo bem. Eu só espero que ele, ao me levar, não deixe que o meu ombro doa, saia do lugar e fique doendo até que meus ombros saiam, fique doendo até a vida terminar de ir, eu sentindo dor. Mas se tiver que ser, também paciência. Mas ele pode me impedir se não for para fazer. Tudo que eu leio da Bíblia e confronto com a vida do pessoal,
diz que eu tenho que dizer o que eu vou dizer. E Deus não me impediu. Na minha percepção, o coração de vocês continua fechado. Malaquias, capítulo 2. Aliás, Miqueias. Miqueias, capítulo 2, versículo 11. Se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir, alegando, eu profetizarei para ti fartura de vinhos e de bebida forte, vós aceitareis, e esta pessoa será aclamada como profeta entre vocês. Jeremias, capítulo 5. Versículo 30 a 31. Um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nessa terra. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com os seus próprios critérios e vontades. E mais, o povo se agrada de tudo isso, o povo gosta. No entanto, o que farei quando toda essa situação chegar ao fim? Quando ele fala sobre toda essa situação chegar ao fim, para o povo de Israel chegou ao fim. Para quem o profeta estava ali profetizando, chegou ao fim. Era para o povo de Israel. Chega num primeiro momento para o Israel, depois da divisão em que virou Israel e Judá, e num segundo momento, por volta do ano 700 e pouco antes de Cristo, chega para Israel, e eles são completamente destruídos e acabou, não se ouve mais falar de Israel. Eles foram completamente erradicados da face da terra. O Israel que nós ouvimos hoje é Judá. Por causa da promessa de Deus que haveria um remanescente, ele trabalha esse remanescente até mesmo na literalidade do Israel, no Israel físico, no desenho, na maquete, que são desenhos sobre algo espiritual, sobre o verdadeiro Israel, que é a igreja de Jesus. Tudo isso aqui fala algo para mim e para você que não tem nada a ver com o Israel lá. Nada. Paulo diz, é desenho, é maquete, para vocês entenderem coisas muito sérias. Quando está falando isso aqui, está falando para mim e para você. Isso acontece comigo e com você. Lá era só desenho para ilustrar. Mas isso está acontecendo hoje com a gente. Aconteceu ao longo de toda a história da humanidade, com toda a humanidade. Ali era um desenho, onde Israel como povo de Deus, mas toda a humanidade é povo de Deus. E toda a humanidade é dizimada, extirpada da presença de Deus. Mas pela graça e misericórdia dele, ele traz um remanescente. Quem são os remanescentes? Simbolizados por Judá. Uma fração pequena, uma fração menor. Pequena não, menor apenas. Ali simboliza justamente aqueles como eu e você, espero que seja o meu caso e o seu caso. Que enquanto tivermos vida aqui na terra, passando por esse nosso deserto, nós possamos verdadeiramente fazer uma opção por Deus. Entregar completamente a nossa vida, radicalmente a nossa vida para Ele. E dizer, Senhor, o Senhor é dono da minha vida, é dono do meu tempo, é dono do meu dinheiro, o Senhor é dono do meu achismo, dono dos meus sonhos, dono do meu propósito, dono das minhas preferências, o Senhor é dono dos meus gostos. Eu morri. Eu renunciei a mim mesmo. Esse é o remanescente. E Jesus disse que vai ser bem pouquinho. A população diz que as estatísticas, que 86% da população brasileira é cristã. Conversa de boca, de coração. Se fosse, a maldade não estava proliferando. Não tinha cada vez mais estupro, cada vez mais violência, cada vez mais roubo, cada vez mais roubos de governantes. Não tinha cada vez mais
filhos se insurgindo contra pais, matando pais, tanta coisa ruim que acontece. Se verdadeiramente 86% da população fosse cristã, como há mais de 10 anos se declara, esse país ia ser outro. Mas Jesus diz, a porta que conduz à salvação, ela é bem estreitinha. Não vai rolar de 86% da galera querer. Ela é estreita, o caminho é estreito. É caminho de morte, é caminho de renúncia. A pessoa acha que já renunciou tudo, começa outro dia, ele diz, começou um novo dia. É dia de você tomar de novo a sua cruz e morrer um pouco mais. Você diz, agora sim, você acordou mais um dia. Ele diz, pois é dia de você tomar a sua cruz e vir em direção à cruz para morrer mais um dia e morrer mais uma vez. Morrer numa área nova, morrer numa profundidade maior, numa área que você achava que já tinha morrido, mas ainda tem muita vidinha aí para ser morta. Caminho estreito, porta estreita. Mas é insuportável para quem conhece a palavra, ouve sobre o inferno e tem o status também, você dizer, cara, mas como que eu não vou andar por esse caminho quando eu não vou ser crente, eu não vou ser cristão? Aí a gente cria pseudo-igrejas. Ou até igrejas que são verdadeiramente igrejas, mas a gente frequenta elas como se cristãos fôssemos, mas de fato cristãos não somos. E a gente se engana. E o problema desse engano, seja uma igreja que não está verdadeiramente gerando vida, ou seja, da pessoa que está numa igreja que gera vida, mas ela está com o coração fechado, é que naquele dia ela vai ouvir de Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muitas pessoas, Jesus disse, naquele dia vão falar, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Deus não disse, não era por mim, era pelo diabo. Não, ele nem nega, é dom. Não é fruto. Profetizar não é fruto, é dom. Ele não vai dizer que não foi. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós pregamos. A pregação é dom. Alguns têm dom e outros pregam até sem dom. Mas você não precisa de fruto para pregar em si. Deveria, mas... Senhor Deus, em teu nome nós expulsamos demônios. Ele não vai dizer mentira, é verdade, expulsou, mas expulsou por um dom e por um poder meu, e não pelo fruto que você tinha que evidenciar. Eu nunca conheci vocês. Pode ir lá para o lugar que é reservado para o diabo e para os seus anjos. E ele diz, muitas pessoas vão ficar assustadas com aquilo. Por isso ele manda aquela carta, Jesus manda a carta para o profeta João, naquela visão. Uma das cartas, uma das igrejas, aquelas igrejas ali, representam a gente. Momentos em que algo é mais evidente, ou determinada época da minha vida parece mais com uma determinada igreja daquela, tem época que parece com uma outra igreja daquela, mas é para nós, para hoje, no nosso tempo e em todos os tempos, aquelas cartas são vivas e aplicáveis. Para uma das igrejas ele diz, você tem fama de que vive, mas está morto. Tem cara de crente, roupa de crente, uma conversa de crente, carrega a Bíblia igual crente, enche o saco igual crente, mas você não é crente. É isso que ele está dizendo, que você parece que tem vida. Você frequenta a igreja, talvez nem todo domingo. Você vai no culto da oração, talvez alguns não. Tem um monte de motivo para não ir. Sai com a biblinha debaixo do braço no domingo. Uma roupa que a pessoa olha, com certeza é crente. Não pareceu muito a roupa que eu tinha usado na quarta, quando saiu às 10 horas. Mas agora realmente está confirmando, é crente. Tem cara de crente, mas não é crente. Você tem fama de que vive, mas não vive, está morto. Essa carta é para nós. É uma carta de advertência, porque ele sempre termina a carta dizendo, aquele que tem ouvidos a ouvir, ouve, se arrepende, volta. Não faz isso, não brinca com isso. Em outra carta ele vai dizer, vocês são mornos. Antes vocês fossem frios. Porque a gente pensa, eu pelo menos estou morno, eu estou na média, né? Eu estou um pouquinho até acima da média. Rapaz, esse mundo está perdido. Eles fazem cada coisa terrível.
Eu fico escandalizado com o que as pessoas do mundo fazem, o nível de violência deles, a maneira como eles tratam o sexo. Nossa, eles são terríveis, não querem nada com Deus. Eles são completamente frios. Eu estou um pouco acima da média. Dá para passar, mesmo se for uma média 7, eu passo. Jesus diz, média chama morno. Você é morno, e como você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Antes você fosse frio, por quê? Porque ou é quente ou é frio, com Deus ou é sim ou é não. O morno é uma porcaria, porque o morno pensa que está quente. O morno sente o conforto do aquecimento. O morno não tem o desconforto do frio. E, portanto, ele nunca corre para o fogo. Ele nunca vai desesperado atrás do fogo. Ser morno é uma porcaria. E a igreja que mantém mornos, como se nada tivesse acontecendo, é uma porcaria maior ainda. Antes não tivesse igreja para manter o meu povo morno, porque eles iam sentir frio. E ao sentir frio, o desespero do frio ia fazer eles olharem para o fogo, e eles iam dizer, ali tem fogo, ali eu posso me aquecer, não interessa o que eu tenho que fazer para isso, eu não posso suportar esse frio, eu não posso suportar essa ausência de Deus, eu vou correr para os braços dele e vou me aquecer. Que tivessem poucas igrejas nesse país, mas que todas elas verdadeiramente tivessem compromisso com a palavra de Deus, com o fogo do Espírito de Deus, e que todo mundo que quisesse estar ali tivesse que ouvir, e disse, não está bom para você? Então vaza. Quando você quiser a palavra de Deus, você volta, as portas vão estar abertas. Se toda a igreja fosse assim, seria uma bênção. Muito menos morno, naquele dia seria vomitado da boca de Deus e lançado nas chamas do inferno. Muito menos. Mas como esse e outros textos que nós vamos ver, por que é bom isso? Por que isso vigora? É porque, de um lado, tem alguém que gosta de mentir. Ele tem o dom de mentir, ele tem o espírito da mentira, e ele vai mentir e continuar mentindo. É a vibe dele, é o ministério satânico dele é mentir. E do outro lado ele encontra pessoas que, uhul, é isso mesmo, paz, vitória, prosperidade, uhul. Quem não gosta? Eu vou vencer contra o meu vizinho, eu vou passar naquele concurso em detrimento do outro que não serve a Deus como eu sirvo. Eu vou me dar bem na minha empresa, em detrimento daquele que não é de Deus, não vai para a igreja comigo e não recebeu a palavra profética que disse que eu vou ganhar dos meus concorrentes. Quem é que estando daí, morto e portanto dando muito mais valor para o seu próprio coração, para as suas próprias preferências, para os seus próprios planos, para os seus próprios projetos, quem é que não vai gostar? E não vai gostar é quem já morreu. Quem já morreu vai soar estranho esse discurso, vai soar estranho essa palavra, porque a palavra de Deus foi palavra de renúncia, foi palavra de no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Foram palavras de que o Messias nasceu pobre, morreu mais pobre ainda, não tinha literalmente onde cair morto, alguém teve que ceder uma sepultura para ele. O maioral nosso, o cabeça nosso, o nosso referencial, todos os apóstolos de Jesus, que são os maiorais em relação a todos nós, todos eles foram mortos, perseguidos. A história registra isso. Só não João, que morreu ilhado, isolado, com uma condenação injusta, e passou a sua vida toda recluso, de onde ele escreveu o Apocalipse. Mas esse discurso agrada, de quem for crente vai se dar bem. Para quem for crente vai chegar e quem se pôr na frente está enrolado. Eu vou ser próspero, eu vou ser rico, e quem não é,
que se dane. Então, tem gente que tem ministério satânico para pregar mentira. E tem gente que satanicamente gosta dessa mentira. O povo se agrada de tudo isso. O povo gosta. Jeremias capítulo 5. Aliás, 5 é o que a gente estava. Capítulo 6. Versículos 13 a 14. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. É sempre esse dilema. É sempre Deus ou Mamon. É sempre os meus próprios interesses e o meu conforto e a minha segurança, ou Deus, a fé em Deus que Ele vai cuidar de tudo. É sempre isso. Por isso que sempre a ganância vai estar aqui. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes agem do mesmo modo. Todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Mas o meu povo gosta. Aqui estou dizendo eu com base no capítulo 5. Shalom, paz, haverá paz, é o que dizem os profetas. É o que costumam se dizer quando, em verdade, não há paz alguma, nem hoje e nem amanhã. Não é para o povo de Israel que Deus está dizendo isso, é para nós. Paulo diz: o verdadeiro Israel não são aqueles que são circuncidados na carne, mas são os que são circuncidados no espírito. O verdadeiro Israel é a igreja de Jesus, é para nós essa palavra. Ali era só sombra, era só maquete, e o que prometeu para lá aconteceu, eles foram destruídos. Tem o remanescente de Judá, para quem Jesus apareceu, e que até hoje vigora, mas ainda como sombra. A promessa é para o Israel espiritual, que inclui alguns deles, aqueles que também aceitarem a Jesus. Mas é para nós, a advertência é para nós, é para hoje. Contra essas profecias de paz, paz, shalom, paz, haverá prosperidade, haverá saúde, quando não há. Não tem que ministrar apego a essa vida, tem que ministrar desapego. Tem que ministrar se a vida estiver difícil, se você estiver enfrentando tribulações, se você estiver sendo perseguido, se não tiver paz por causa disso, a paz de Deus em você, que excede o entendimento e a circunstância, deve ser suficiente. Porque nesse mundo, Jesus disse, eu repito, vocês vão ter aflições. E pregar paz para todo mundo, haverá paz para todo mundo, sucesso para todo mundo, longevidade para todo mundo, conforto para todo mundo, vitória para todo mundo que vier na igreja, que entregar o dízimo e que tomar a bênção do pastor e do padre. É mentira de Satanás. Mas que, como no capítulo 5 foi dito, o povo gosta. Se a grande maioria só pratica a religião que eles chamam de cristã, a grande maioria é por causa da própria consciência, se a grande maioria é por medo do inferno, se a grande maioria é porque Deus vai ser um instrumento deles, um servo deles, para fazê-los prosperar. Que bom poder estar num lugar onde a palavra é de prosperidade, é de paz, porque o cara que está lá na frente está falando em nome de Deus. Eu posso voltar para a minha vida, continuar vivendo a minha vida egoísta, ensimesmado em mim mesmo, pensando só em mim, achando que estou salvo e não estou salvo, mas não vai poder ser transferido para esse falso profeta, porque Deus alertou a respeito deles. E diz, toma cuidado com eles, o discurso deles é bom, a palavra dele é agradável, faz parte da porta larga e do caminho largo, embora escrito lá em cima, Igreja de Jesus. Só pôs uma placa para enganar quem quiser ser enganado. Mas se não for estreito, se não for apertado, se não for difícil, se não for renúncia, se não for morte diária, não é evangelho e é mentira de Satanás. Ezequiel capítulo 13. Versículo 1 ao 16, mais longo. Mais tarde veio a minha palavra do Senhor,
nesses termos: Ó filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a estes videntes que falam apenas sobre o que imaginam, e dize-lhes: ouvi, pois, a palavra de Yahvé. Assim diz o eterno Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem apenas os seus próprios humores e as suas tolices, nada viram e nada ouviram. Ó Israel, os teus profetas são como raposas no deserto. Como eu falei, Deus nos alerta contra eles, não tem desculpa. Ora, não fostes consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme aos combates no dia do Senhor? Os profetas falam muito sobre esse dia do Senhor, que é o final de tudo. É aquele momento onde tudo vai ser definido. Para mim, o dia do Senhor, se ele não voltar antes, acontece no dia que eu der o meu último suspiro. Pode ser logo que eu sair daqui, pode ser enquanto eu ainda estou aqui, pode demorar muito. Mas fato é, o dia do Senhor vai chegar. E eu preciso estar preparado. Suas visões são falsas e seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizeis palavra de Yahvé, quando o Senhor não vos revelou nada. Tampouco vos enviou a parte alguma, e ainda assim tens a expectativa de que as vossas previsões se cumpram. Aliás, aqui digo eu, é até perigoso que elas se cumpram, e em muito elas têm se cumprido. Muitas vezes, não sendo Deus quem diz que a prosperidade ia acontecer, ela vai lá e acontece. Porque o diabo pode dar prosperidade. Esse mundo jaz no maligno. E aí a pessoa vai ficar presa àquele processo profeta agora, porque ele diz: caramba, ele falou e aconteceu mesmo. Há uma cura. Porque o mesmo diabo que pode colocar uma doença, ele pode tirar. E se ele fizer isso em nome de Deus, ele te prende. Ele prefere muito mais te manter no inferno com ele, seguindo ele agora, porque um profeta dele ministrou uma cura e você foi curado. E tantas outras coisas, profecias. O diabo está vendo muita coisa que ele pode simplesmente dizer: meu servo, eu te digo, e falar de coisas que só você sabe. Só pode ter sido Deus. Como assim? Tem um mundo todo espiritual enxergando a gente aqui. Como que só Deus pode saber? Aí a gente cai. Então, por isso eu abro esse parênteses aqui, que não é uma palavra, mas que ele diz: expectativa de que não se cumpra. Mas para alguns, infelizmente, ainda se cumpre por causa disso. Por isso Jesus falou: não sigam as pessoas por causa dos sinais, porque muitos vão vir e vão fazer sinais no meu nome. Cuidado com os sinais, Jesus disse, e nós uma vez falamos sobre isso aqui. Porventura não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações falsas quando pregastes? Eis que o Senhor diz, sendo que, na verdade, eu não havia falado convosco. Portanto, assim diz o Senhor Deus: por causa das vossas palavras frívolas e porque alardeastes visões fraudulentas, me coloco frontalmente contra vós. Oráculo de Yahvé, o eterno soberano. Eis que a minha mão não se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos no registro da casa de Israel, o livro da vida, e não entrarão na terra de Israel, que é o céu. E deste modo sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor soberano. Visto que fazeis meu povo desviar-se da verdade, pregando paz, quando não há paz, quando não há possibilidade alguma de paz, e quando labutam na construção de um muro fraco, e tentam esconder sua fragilidade rebocando com argamassa e passando cal. Falando dos muros em que cada um das pessoas ministradas precisam ter e precisam trabalhar para resistir naquele dia. E eles disfarçam, dizem: está tudo bem, a gente dá uma pintada e passa um cal aqui, está tudo certo, está tudo em paz. Ora, essa parede vai cair. Eis que mandarei uma chuva torrencial, uma chuva de pedras e rajadas, violentos ventos. Então, quando o muro desabar, o povo lhe indagará: onde está o reboco e a caiação que fizeste?
Por isso, assim afirma o eterno soberano Senhor: na minha indignação permitirei o estouro de um vento tempestuoso, e na minha ira enviarei a chuva de pedras e um aguaceiro com grande poder de inundação, que se abaterão com violência sobre vós, e o vosso muro cairá. Lá foi sobre o profeta que prega mentira, aqui é sobre a congregação que aceita essas mentiras e aplaude, e diz: oh, é palavra mesmo do Senhor, eu recebo, porque não tem desculpa. De um momento para outro, despedaçarei o muro que fora caiado, esse cal, por vós, e o arrasarei de tal forma que até os seus alicerces ficarão à mostra. Quando ele cair, e com ele a cidade, sereis igualmente aniquilados, e chegareis à conclusão de que eu sou Yahvé, o Senhor. Palavra de Deus aqui para o povo de Israel, que era apenas uma ilustração. Isso aconteceu com o povo de Israel. Quando eles foram levados no ano 700 e pouco antes de Cristo, eles foram completamente eliminados e sumiram da face da terra. Repito, o Israel que nós chamamos hoje de Israel é apenas uma parcela dele, que é o Judá. E já que o Israel todo não existe mais, chamamos de Judá o Israel, que fala sobre o remanescente. Então aqui é a palavra de Deus para aqueles que vão insistir em ouvir profetas falsos, insistir nas mentiras de paz, paz, quando não há paz. E aceitam cal, aceitam reboco, quando deveria ter muros fortes e resistentes para aquele dia. O remanescente, simbolizado por Judá, que até os dias de hoje persiste, porque a sombra continua ainda nos falando e nos mostrando, ensinando muita coisa. Esse remanescente é que será como esse que tem um muro forte, reforçado, e que naquele dia há de resistir. 2 Timóteo, capítulo 4, vê que não é apenas no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento somos advertidos disso. Nem poderia deixar de ser. Porque, como eu disse, tudo lá é sobre agora. Do versículo 1 até o versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu te encorajo, Paulo falando a Timóteo, solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal, e mediante o seu reino, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Sã doutrina. A doutrina sã, a doutrina não corrompida, a doutrina pura, verdadeira e não falseada. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino ou a sã doutrina. Ao contrário, sentindo como que coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si, de acordo com as suas próprias vontades. Reunirão para si pastores, líderes, profetas, padres, que preguem para si aquilo que eles querem ouvir. Se não é a mesma coisa que aconteceu lá com o povo de Israel, que pagou por isso. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Se aparecer alguém falando da verdade, caminho estreito, porta estreita, estou fora. Tem um outro ali escrito Igreja de Jesus, é bem mais tranquilo, é bem mais light de caminhar. Eu não tenho que fazer quase nada, não tenho que mudar quase nada na minha vida. Eu vou seguindo e só tenho promessas para mim. Versículo 5, tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, ou sóbrio, como diz uma outra versão, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Esses textos, portanto, falam sobre essa realidade em que, de um lado, você tem os falsos profetas, que aconteceu com Israel, e hoje se prolifera mundo afora. Pessoas falando em nome de Deus o que Deus não disse, mas o povo gosta.
o povo aplaude. E o povo escolhe esses para si. E diz, se você continuar pregando o que a gente quer ouvir, tu vai continuar aqui. E a gente vai te tratar bem. A gente vai sorrir para você, a gente não vai fechar a cara para você, a gente não vai ficar fazendo fofoca ruim de você. A gente não vai sair da igreja por causa de você. A gente vai dar um bom salário para você. Você só tem a ganhar. Tá cheio, tá lotado. Porque em se falando para pessoas mortas, elas querem ouvir aquilo que alimenta o seu ego. Só não vai fazer efeito para pessoas que já mataram e estão matando o ego. Vai soar muito estranho essas conversinhas. E quando a pessoa, então, falar sobre algo que mata o ego, que ela já achava que já estava no seu fim, de repente descobre que pode pisá-lo um pouco mais, que pode massacrá-lo um pouco mais, que pode dar mais algumas marteladas na cruz, nesse ego que de fato estava crucificado. Por mais estranho que isso possa parecer, e por isso o evangelho é loucura nas palavras de Paulo, as pessoas vão dizer, glória a Deus, louvado seja Deus. Para quem está morto, é palavra de vida. Para quem está vivo, o ego vivo é palavra de morte. Tudo está no olhar. Então esses textos falam a respeito disso. E agora vamos ler alguns textos que falam no sentido mais amplo sobre igreja em si. Isaías, aqui na aplicação lá, não usava o termo igreja, mas de congregações, de celebrações, de festas. Vamos começar por Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Vou ler do 1 ao 14, é um pouco longo também, os dois próximos textos que eu vou ler são longos. Grita, pois, a pulmões, Deus falando ao profeta Isaías, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Mostra à igreja o seu pecado. Mostra às igrejas o seu pecado. A casa de Jacó é lá na sombra. Agora é sobre a igreja de Jesus e os vários locais onde ela se reúne. Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações. Como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. E questionam, por que nós jejuamos regularmente se tu não o reparas, se você não persegue, questionando com Deus. E olha que no nosso caso é pior aqui, porque a grande maioria de nós sequer jejua. Temos mortificado a carne, nos humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso. Você não está vendo todo o sacrifício que a gente faz, você não está vendo tanto que a gente renuncia a nós mesmos, e olha que a maioria de nós aqui sequer faz isso, nem na literalidade. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, vocês correm atrás dos seus próprios desejos e dos seus negócios, assim como também exploram os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, em socos e outras brutalidades. Não, eu nunca dei soco em ninguém, eu nunca fui violento com ninguém. Jesus diz assim, aquele que se ira contra o seu irmão. Aqui é na sombra. Na lei, o condenado era só matar, era o dar o soco no dia do jejum, se dizendo cristão. Mas Jesus disse, se a vossa justiça não excederem muito aquela lá da sombra das leis, porque eles não tinham a capacitação do meu espírito, e agora vocês aqui como igreja têm, por isso, se a vossa justiça, em recebendo essa capacitação, que é a presença do Espírito Santo de Deus, cujo fruto é amor, se a vossa justiça não excederem muito, vocês não vão nem ver o reino dos céus, nem ver.
Vocês não vão chegar nem perto. E ele dá 2 exemplos. Vocês ouviram o que foi dito lá na lei, para a sombra, para o Israel, na maquete, no desenho. Quem adulterará vai ser morto, apedrejado. Eu, porém, digo para vocês, qualquer de vocês que só olhar para uma mulher, desejando ela, você já adulterou com ela. Você está em pé de igualdade na sentença que no dia do Senhor vai pegar toda a humanidade. Vocês ouviram lá na sombra que foi dito, não matarás. E quem matar era vida por vida, era olho por olho, era dente por dente, era vida por vida. Aqui na igreja de Jesus, Jesus disse, comigo é diferente, porque agora vocês têm uma capacitação dentro de vocês. Eu chamo vocês para um renovar diário, uma morte diária, desse ego que faz vocês existirem contra o seu próximo. Se você se irar contra o seu próximo, você já está em pé de igualdade com o cara que matou. Ali era só sombra. No nível real, por mais que estejamos cobertos pela graça de Deus, o rigor é muito maior. A gente diz que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Quando eu quiser invocar a prosperidade, a cura dele, o cuidado dele, a proteção. Mas na hora que eu penso nesse zelo de Deus, nesse rigor de Deus, aí eu não invoco o fato de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu toco a minha vida tranquilamente, sem ter um mínimo de temor e dizer, será? Porque do ponto de vista da própria lei, muitos de nós sequer estamos cumprindo. E o que há a dizer quando, na lei de Deus da sua igreja, ele disse o rigor é muito maior. Até porque a capacitação está à disposição. E essa capacitação torna tudo mais leve. Por isso ele diz, o meu fardo é suave, não é pesado. É pesado para quem está olhando. É pesado para quem está vendo que vai ter que renunciar. Mas quando você se enche do Espírito e começa a renunciar, fica muito leve. Muito mais leve do que aquela vida atribulada, subjugado pelo pecado, pelo mal, pela violência, pelo ódio, pela sedução, pela inveja, pela ganância. Muito mais leve. Mas para quem olha do ponto de vista da morte, para o chamado da vida, toma de mim esse fardo, que é muito mais exigente do que a lei. Para quem olha assim, diz, é muito pesado. É sob essa ótica que o caminho é estreito e a porta é estreita. Mas para quem entra, e na medida em que avança por ela, ela se mostra extremamente larga, porque é o caminho da vida verdadeira e da verdadeira liberdade. O resto é escravidão ao pecado. Vê onde eu estava aqui. Versículo 5. Porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça com o junco no brejo e deite o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, isso é que chamas de jejum e dia agradável ao Senhor? E repito, a grande maioria de nós sequer faz esse dia de consagração absoluta, de jejum absoluto. Não, nada disso. O jejum que eu desejo é este: que liberte as amarras da malignidade e da injustiça. Que desfaçam as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos. Que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar o alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste, que você encontrou, que encontraste, e não recusar a ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, e ele vem com uma sequência de quando e se aqui, eu chamo a atenção desde agora, quando e se fizeres assim, está falando com o povo de Israel na sombra, mas está falando principalmente conosco, o Israel de Deus, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, que pode até não acontecer fisicamente, você pode morrer doente, precocemente, mas a cura verdadeira e principal, que é a tua salvação, essa sem dúvida vai acontecer. A tua retidão caminhará diante de ti,
e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim chamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isto se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Se, com a renúncia própria, olha o que Jesus falou, negar a si mesmo, a morte diária, com a renúncia própria, fazer aquilo que eu não queria fazer. Beneficiares os que têm fome, buscares satisfazer os anseios dos aflitos, então, naturalmente, a luz despontará nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. Eu ajudo o faminto. Eu já deixo até umas moedinhas ali, que sempre que eu paro no sinaleiro, eu dou uma moedinha maior, R$1, a moeda mais alta para eles. Às vezes eu dou até R$10. Ajudo o faminto pra caramba. Isso aqui não é para mim. Tá, tudo bem que isso não me custa dentro do meu orçamento, né? Não é um sacrifício pessoal para eu fazer esse gesto, mas eu dou as minhas esmolas. Yahvé será o teu guia continuamente, te assegurará a fartura. Mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos. E tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Ele está falando para o povo de Israel, são promessas literais. Eles iam ter longevidade, eles iam ter saúde, eles iam ter a proteção nas suas guerras. Para o Israel de Deus, a promessa é muito superior. E não necessariamente inclui essas promessas pequenininhas de prosperidade para essa vida. Não é disso que ele está falando para nós. Para a sombra era literal. Para nós, toda essa prosperidade e proteção simboliza o acesso no dia do Senhor aos céus, ao reino de Deus. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Está falando do retorno ao relacionamento com Deus para nós. Para o Israel, era a literalidade da destruição realmente de Jerusalém. Para nós, é o retorno da comunhão de Deus perdida no Éden. Tem promessa de materialidade para nós. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Se vigiares os teus pés, a fim de que não profanes o sábado, o Shabat, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se, e apenas se, considerares e o chamares delícia, que gostoso esse sábado, que gostoso separar um dia inteiro para Deus e eu gastar só 6 dias comigo. E você não só fazer isso como um sacrifício, mas fazer com prazer e dizer, que delícia passar um dia devoto à palavra de Deus, à meditação, a pensamentos saudáveis, a relacionamentos com esse propósito do reino, se e apenas se. E chamei sábado de delícia e honroso e santo dia do Eterno. E se dignificares, deixando de seguir os seus próprios caminhos nesse dia, de fazer o que você bem deseja e de falar irrefletivamente. Isso é apenas um dia. Isso para o Israel. Para o Israel bastava um dia. Na sombra, era um dia. Toca nos 6 dias para você. Faz o que você fizer, alcança o que você quiser. Mas um dia é de Deus. Para a sombra. Por isso, Paulo, quando ele vai tocar no assunto do sábado, ele diz: se alguém considera um dia mais santo do que outro, é para Deus que faz. Se outros consideram todos os dias igualmente santos, porque todos os dias ele está vivendo com essa consciência, com esse olhar, com essa dedicação para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, e todos os dias ele evita falar irrefletidamente, qual o problema? Porque havia discussão, como há até hoje, sobre sábado, tem que guardar ou não tem que guardar? Ele disse, cara, deixa o cara guardar, se ele quer trazer um dia mais santo do que os outros. Mas os outros, para quem é da igreja, tem que ser todos santos. Mas qual o sentido de hoje, nós, na igreja de Jesus, cujo critério é muito mais elevado do que a lei, do que a sombra, do que a maquete,
Se lá na maquete eu tinha que um dia guardar, e quem não guardasse era apedrejado, morria. Quem não guardasse o sábado morria. E na lei de Deus agora, para a sua igreja, não tem mais nada escrito sobre o sábado. Mas Jesus não disse que o revogou. Jesus disse justamente que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele condena as pessoas que se tornaram, como hoje existe ainda, pessoas que se tornaram escravas do sábado. Só se torna escravo do sábado quem não tem prazer no sábado. Quem faz por uma obrigação, quem não tem deleite. Mas quem guarda o sábado com prazer, como Jesus fazia, e apenas violava a literalidade da lei quando tinha que fazer o bem ao próximo, porque é a essência do sábado, está tudo bem. Mas nós ousamos não guardar sequer um dia. Nós que estamos sujeitos à igreja de Jesus, onde, repito, o critério é muito mais elevado, e se não excedermos em muito a da lei dos fariseus, que eles seguiam rigorosamente, nós não vamos nem ver o reino dos céus, e a gente não fica nem ruborizado, nem sente um pingo de nada, porque a gente não guarda o sábado. E a gente ainda condena quem guarda. É que a igreja de Jesus, desde os primórdios, elas transferiram esse dia do Senhor para o domingo. Mas mesmo a igreja de Jesus, que é chamada a que todos os dias sejam igualmente santificados, separava um dia para descanso, um dia para meditar na palavra de Deus com mais profundidade, um dia para evangelizar com mais profundidade, um dia para frear mais as suas palavras, um dia para não buscar aos seus próprios interesses, mas os interesses do reino e do próximo, um dia completo. A gente sequer faz isso. A sombra que não fez a literalidade se deu mal, foi erradicada. E a gente acha que está tudo bem. A gente pensa que está tudo bem porque tem pregadores mentirosos que pregam paz, quando na verdade não há paz. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, aliás, 14. Então, se tudo isso acontecer, então encontrarás no Senhor a sua grande alegria. E não no que Ele pode oferecer para você. Por isso que o prêmio da igreja de Jesus, o verdadeiro Israel, é muito superior do que aquele da sombra, que apenas incluía longevidade, mas um dia ia morrer. Saúde ao longo dessa longevidade, mas um dia ia acabar tudo. Prosperidade material, mas um dia ia se findar. A nossa promessa é independente de quantos dias dura a vida aqui, se é um dia, se é 10 dias, se é um ano, se é 10 anos, se é 70, 80, 100 anos. Quando ela acabar, vocês vão ter um prêmio para a eternidade, porque vocês amam a Deus, Ele vai ser o seu presente e o seu prêmio. Mas tem uma galera que serve a Deus não pelo que Ele é, mas porque o que Ele pode oferecer, isso colocando a galera que serve. Porque o capeta fez uma mesclagem terrível e que a galera está seguindo. A velha aliança era o seguinte: você faz e você vive, você não faz, você morre. A nova aliança, o negócio é assim: é muito mais rigoroso, mas o meu espírito vai capacitar você e você vai conseguir fazer o que ninguém na velha aliança conseguiu, algo que era muito mais fácil. Mas o meu espírito, a graça, e aqui é que entra a graça, vai te capacitar. Quando você errar, você vai ser perdoado, mas vai continuar no caminho. Isso é graça. Mas o capeta transformou isso numa desgraça. E, na verdade, ele prega as promessas da velha aliança e diz que é tudo pela graça e que você não precisa fazer nem o que a velha aliança tinha que fazer. Quando o critério da nova é muito maior. E a promessa para você é a da velha, que é um tesouro infinitamente inferior do que o próprio Deus. Mas a gente não, a gente quer essa terceira opção. É o melhor dos mundos. Eu tenho a graça
E eu tenho as promessas da velha aliança. Eu não tenho que cumprir as leis do Velho Testamento, afinal elas já foram revogadas. Não são para mim, são para o Israel. Mas as promessas de prosperidade, de longevidade, de saúde, de proteção estão comigo, graças à graça de Deus. Louvado seja Deus. Mentira do capeta, para quem o inferno foi criado, e todos os seus seguidores e seguidores dessa ideologia e dessa mentira vão passar a eternidade com ele. Tudo mentira. O rigor é muito maior e tem que obedecer, sim. O prêmio é muito maior também. É para a eternidade. E só vai ter esse prêmio quem olhar para Deus e dizer: delícia, Deus é delícia. O sábado dele é delícia. O jejum para Deus é delícia. A oração é delícia, a vigília é delícia, ler a palavra de Deus é delícia, ir para o culto é delícia, voltar para a igreja, voltar do culto é delícia. Tudo é delícia. Eu amo Deus. Eu não tenho apego a essa vida. Quando eu for, vai ser bênção. Pode ser hoje, pode ser daqui a algumas décadas. Mas é tudo bênção, porque eu sei que Ele tem algo muito especial guardado para mim. Que Jesus falou, que nunca passou pela cabeça de ninguém o tanto que lá é bom. Muito maior do que todos esses presentes que foram prometidos para a velha aliança. É só para quem se apaixonar por Deus, for louco por Deus. Aí sim, então, encontrarás no Senhor e não na mão dele, na prosperidade material que ele pode dar, a tua grande alegria. E eu farei com que cavalgues os altos montes e se banqueteie com a herança de Jacó, teu pai. Porquanto a boca de Yahvé o disse. Zacarias, capítulo 7. Também é um pouco longo, capítulo 7, versículos de 1 a 14. Mais uma vez o profeta dizendo: no dia 4 do mês 9, chamado Kislev, entre novembro e dezembro, no 4º ano de império do rei Dário, ou Dario, o Senhor entregou uma mensagem ao profeta Zacarias. Foi na época em que o povo de Betel enviou Sazares e Regem-Meleque com os seus homens a fim de rogarem a Yahvé, com a seguinte indagação aos sacerdotes do templo e aos profetas: devemos lamentar, chorar, jejuar todo o 5º ano, todo o 5º mês do ano, lembrando o mês em que o templo foi destruído, como temos feito há décadas? Então a palavra de Yahvé dos exércitos veio a mim dizendo: questiona a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante os 70 anos, esse período em que eles estiveram escravizados, foi de fato para mim que vocês jejuaram? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que vocês comeram e beberam? Não foram essas as palavras que Yahvé proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Negueb e toda a região sul e Cefelá, as planícies costeiras de Judá, eram habitadas? E a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias nos seguintes termos: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso, compassivo, cada um para com o seu próximo. E não oprimas a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Endureceram o coração, mais uma vez o coração, como tenho falado e falei no início. E se negaram a ouvir a minha Torá, lei e as palavras do Senhor dos Exércitos, por intermédio dos antigos profetas. Por esse motivo, eu me deixarei tomar pela ira do meu zelo. Falou para o povo de Israel, mas essa ira está guardada para o dia do Senhor, para todos nós.
E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Yahvé, o Senhor, soberano, quem está falando. Mas espalhei-os como um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim, a terra que deixaram para trás ficou devastada de tal maneira que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra amada e próspera num deserto estéril. Aconteceu com o povo de Israel no ano 700 e pouco, com Judá relativamente em 500 e pouco, 500 e tanto, antes de Cristo. Mas com Judá ainda, por causa da sombra, relativamente. Mas essa destruição é reservada para todos nós, para toda a humanidade. E só vai ser preservado quem foi igreja, verdadeira igreja de Jesus. Amós, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18 a 23. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Dizem Maranata, vem, Senhor Jesus. A gente sequer fala isso, né? Mas até quem diz Maranata, vem, Senhor Jesus, ele diz ai de vós. A gente sequer deseja esse dia, né? Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um tempo de trevas e não de luz, de um leão, e se deparasse com um grande, se deparar com e se deparasse com um grande urso feroz, como se alguém entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia de Yahvé será assim, de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Na época eram festas religiosas, o que nós temos hoje são isso que a gente chama de culto, o referencial, as assembleias, as nossas festas. Também não suporto as vossas assembleias solenes, essas reuniões de vocês. Ainda que me ofereçais holocaustos, sacrifícios queimados, com a vossa gordura de cereal, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam dos vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Palavra de Deus sobre esses momentos das nossas reuniões, Isaías, Zacarias e Amós. Malaquias, é o último texto que eu leio, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 6. Ora, o filho deve honrar ao seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adom, senhor e mestre, onde está o temor e respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim indagam, de que maneira te desonramos, quando de fato estáis declarando, mediante as vossas atitudes, que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível. Atitudes, é o que diz. Quando ofereceis esse sacrifício, um animal cego, isso não é errado. E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso não é errado. Aqui a literalidade do sacrifício era esse. O da igreja de Jesus é outros, que a gente tanto já ouviu sobre santidade. Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano, e santidade inclui principalmente o amor ao próximo. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno. Suplicai, pois, agora mesmo.
Graça e favor de Deus para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vai aceitar vocês e vai atender vocês? Indaga o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não se acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho o menor prazer, afirma Yahvé dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em todas as épocas. Sempre teve quem adorasse a Deus com verdade, em espírito, em verdade, com sinceridade, com amor. Em toda parte, incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto, Gador, grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome quando dizeis: a mesa de Deus é impura e o seu alimento é desprezível. E ainda murmurais: que canseira! Ah, tem que ir para a igreja, tem que ir para a mesa do Senhor. Ai, que saco, de novo. E zombais do cerimonial, acusa Yahvé dos exércitos. Ai, tem que fazer jejum. Ai, eu vou ter que ler a Bíblia, tem que fazer devocional. Ai, tem que orar. Quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados e doentes e ofereceis isso em sacrifício, imaginas mesmo que eu deveria aceitá-los das suas mãos? Isso está falando quem pelo menos oferecia, questiona o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo o seu rebanho, um macho, sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente, adverte o Eterno dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações. Nós lemos o versículo 10 aqui há alguns meses atrás. Eu estava aqui nesse púlpito. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma Yahvé dos Exércitos, e não aceitaria as vossas ofertas desse jeito. Como eu falei, é um dia muito difícil para mim. No dia que eu li isso aqui, eu falei para vocês, se é por falta de coragem, aqui está alguém que tem coragem de fechar. Se vocês não mudarem, se o coração de vocês não mudar, se o compromisso de vocês não mudar, se o coração de vocês não se abrir, aqui é alguém que tem coragem de fechar. Eu fui um dos fundadores dessa igreja no dia 1º de janeiro de 2007, uma virada de ano. E eu fui o primeiro pastor dessa igreja. Essa igreja só nasceu porque eu me dispus a pastorear. O meu pai pediu, estava procurando alguém que pudesse pastorear as pessoas da família que saíram do veredão, que não estavam sendo pastoreadas, e outras que já não estavam pastoreadas desde antes. Eu aceitei o desafio. Com o coração muito aberto, nós começamos aqui. Dia 1º de janeiro de 2007. 1º de janeiro agora faria 18 anos. Temos muito mais de 17 anos aqui. Quase 18. E o tema dessa mensagem, que eu deixei para dizer agora, é: eu fecho e lavo as minhas mãos. Eu estou fechando a Igreja de Cristo no Gama Sul como eu a abri como sacerdote no dia 1º de janeiro de 2007. Eu apenas o faço e lavo as minhas mãos. Não muda nada para vocês. Vocês podem continuar se reunindo aqui. Vocês podem tocar os cultos de vocês aqui. Podem escolher uma outra pessoa para estar aqui, escolher qualquer um dos membros do Conselho de Pastores para assumir ou trazer uma pessoa de fora. Mas eu terei lavado as minhas mãos. Desse pecado, eu não serei culpado.
A Igreja de Cristo no Gama Sul, infelizmente, lastimavelmente, tem sido um lugar, ao longo de todos esses 17 anos, inclusive o momento em que eu pastoreei no início, em que fomenta mornos, fomenta pessoas que têm cara de crente, mas não é crente, que tem fama de que tem vida, mas que estão mortos. Fomenta a existência de pessoas em relação às quais, naquele dia, Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Não me interessa se vocês profetizaram, não me interessa se vocês cantaram, não me interessa se vocês pregaram, não me interessa se estiveram à mesa do Senhor e comeram à mesa do Senhor. Não me interessa se vocês expulsaram demônios, isso tudo é dom, não é fruto. Eu não vi fruto na vida de vocês e eu nunca conheci vocês. A Igreja de Cristo no Gama Sul é com muita dor no meu coração que eu digo, tem sido esse tipo de ambiente. Como falei no início, com um pesar muito grande sobre isso, a Carol tentando me dissuadir. Espero que quem não estava aqui, o tio e a tia Rô, que assistam o início, onde eu falei, separei o que é eu e o meu pensamento e sentimento sobre vocês. Tirei aqui a veste indumentária, a indumentária aqui eclesiástica, dizer do que eu, como ser humano, como homem, como amigo, como parente, penso de vocês. E são os melhores pensamentos. Mas quando eu coloco isso aqui, eu não falo por mim, falo como boca de Deus. Eu queria que vocês ouvissem. Mas como pastor, como boca de Deus, eu não posso dizer paz, paz onde não há paz, porque seria lástima para vocês e teria uma tragédia para mim. Não há paz. 17 anos. Eu acompanhei vocês que estavam desde o início aqui. Mesmo quando eu não estava mais aqui, enquanto eu estava, eu via o coração duro de vocês, enquanto eu estava. E eu tentando a gente criar estrutura, conhecimento, onde eu vinha trabalhando a apostila para a gente poder trabalhar evangelismo, edificação e evangelismo, trabalhar em célula, pequenos grupos, desse o nome que fosse, que virou o meu livro Tudo Se Resume em Amor, depois que eu saí daqui, porque eu continuei pregando 14 anos fora daqui, eu nunca passei um dia sem ser pastor. Pastoreando pessoas fora de igreja, pequenos grupos, se transformou nesse livro. Como o meu coração já naquela época, Deus é testemunha do que eu estou falando. O mesmo peso que eu tenho sentido esses dias no meu coração, desde muito pouco tempo que eu assumi aqui, é o mesmo peso que eu sentia 17 anos atrás. Eu vou falar para vocês com toda a verdade, Deus é minha testemunha. A única pessoa que eu via e que estava realmente o coração mais voltado e que queria, que estava mais comigo, era o tio Borges. De todos os que estavam lá em 2017, o único em que eu vi evolução desde aquele tempo, inclusive com eu fora daqui, foi o tio Borges. 2007, obrigado. Foi o tio Borges. Confundo 2007 com 17 anos, obrigado. Foi o tio Borges. E partiu para o Senhor, graças a Deus, não graças à igreja. Não foi pela igreja, ele estava tentando também avivar a igreja. Ele estava tentando também fazer. Ele era comprometido. Dentro de onde ele estava e dentro do que o ambiente proporcionava e da vibe que se produzia, ele cresceu. E o que a gente precisa ter insistido no evangelho não é virar um gigante, é não sair do caminho, é continuar crescendo. Eu realmente creio que o Tibóide está com Jesus. Eu vi esse crescimento dele quando eu falava, um pouco antes dele morrer, eu falava o quanto era grato para mim ver o Tibóide e o quanto ele tinha crescido, que o evangelho tinha feito com ele. A Marta morou na casa dele, sabe bem a transformação. E claro que não foi aqui na igreja, que ele já tinha passado pela principal, mas ele continuou crescendo. Continuou falhando, sem dúvida nenhuma, mas nunca saiu do caminho. Se eu fizer uma pergunta para você responder no seu coração com sinceridade. Se você for sincero, você que estava aqui desde o início do ano, seja quem está aqui, seja quem está ouvindo a gravação, você precisa reconhecer.
Estou falando para membros e não para o pastor Geraldo, por exemplo, que já estava ali. Mas você precisa reconhecer que você não cresceu nada nesses 17 anos na vida espiritual. Não cresceu. Você não jejua mais do que você jejuava. Você não ora mais do que você jejuava. Você continua não levando a oração a sério, continua não levando o jejum a sério, continua não levando a leitura da palavra de Deus a sério, e continua não levando a frequência ao culto a sério. Não é que esse lugar seja um lugar que quem não vem vai para o inferno, mas você precisa reunir 2 ou 3 com consciência em nome de Jesus, reconhecendo que é de Jesus. Você precisa realmente devotar tempo da sua vida para Deus, quando você não consegue nem vir um dia na semana, que dirá 2 para incluir o culto da oração. Desculpa, não há paz, eu não vou mentir. Você está priorizando muitas outras coisas, não interessa o quão seja e quão nobre elas possam ser para você não conseguir priorizar esse momento. Não diga que você cresceu, não minta para você, porque para mim não vai colar essa mentira. Nem você e nem tantos outros que estavam aqui hoje sequer estão aqui. Não sei se graças a Deus ou se misericórdia. Porque muitos deles acreditam que foram para lugares onde vai trocar 6 por meia dúzia. Aqui pelo menos alguém está tendo a coragem de dizer, eu abri, eu fechei. Se vocês quiserem tocar adiante e não me reconhecer como homem de Deus aqui, não tem problema, assumam vocês as consequências disso, mas eu lavo as minhas mãos. Comecei com alguém que pastoreou aqui. E ele disse, de fato, Emer, se não houver uma mudança radical na Igreja de Cristo no Gama Sul, não tem solução para a igreja. E não resta outra coisa senão fechar. Talvez vocês não façam. Vocês estão livres para dizer, o Emer surtou, é um louco. Tudo normal e nós vamos continuar. A igreja está crescendo, a gente até ampliou os espaços, tem mais instrumentos. Estava pequeno, a gente trouxe ele para ver se cresce, ele fez foi diminuir, mas o problema é o Emer. Louvado seja Deus que ele saiu, foi Deus quem tirou ele e a gente vai tocar. Pode, como vocês entenderem. O conselho de pastores pode se reunir e dizer, nada a ver. Dizer, gente, está tudo bem, paz. Tem paz, sim. O conselho de pastores pode dizer isso para vocês. E desautorizar tudo que eu falei. Mas eu lavo as minhas mãos. E parte da evidência de que alguém está vivo, além dessas que eu falei, nem estou tocando na vida de vocês que eu não conheço, mas a evidência de dedicação e amor, com amor à palavra, amor à oração, amor à frequência aos momentos de reunião, prazer em dizer, vamos nós subir até o monte do Senhor cantando a casa do Deus de Jacó. Alegremente, quando isso acontece, passar o domingo com a expectativa, a semana com a expectativa. E como eu falei no início, não, eu vou evitar marcar compromisso para isso aí, porque, cara, primeiro domingo é do Senhor, segundo, no final do domingo é onde a gente se reúne como igreja. Eu preciso ser edificado e a minha presença edifica o próximo. A oração diária, o orar sem cessar, com prazer, porque Deus é o meu tesouro. Em 17 anos, como Paulo diz, tanto que vocês já ouviram, só daqui sem contar adiante, já era para vocês serem mestres, todos. Mas vocês estão até hoje tomando leitinho. Que é o leitinho que Paulo diz, é ouvir e não praticar. E uma outra evidência, além dessas que dizem respeito ao culto, a devoção direta a Deus, uma evidência de que a pessoa está salva. Eu vinha falando com o Jackson hoje isso. Ele sonhou que eu havia morrido. Essa noite teve um pesadelo que eu tinha morrido num acidente de carro.
Alguém teria dado a notícia para ele. E eu falei, cara, realmente nós estamos sujeitos, né? Até brinquei com ele, falei, cara, você tem muita... Você tá junto mesmo, né? Você me ama mesmo, né? Porque para sonhar isso e já no dia seguinte você vir pegar carona comigo, eu falei, cara, tu ama pra caramba mesmo, né? Tamo junto de verdade, né? Eu falei com ele, eu disse, cara, todos nós estamos sujeitos a isso. Eu posso ir hoje, meu filho pode ir hoje, minha neta pode ir hoje, meu vizinho pode ir hoje, minha esposa pode ir hoje, meu marido pode ir hoje. Todo mundo pode ir a qualquer momento. Literalmente agora, alguém de nós pode ir. Então nós temos que estar preparados. Por isso tem que viver uma vida, esses 17 anos teriam que ter sido vividos com essa consciência de dizer, eu preciso estar melhor a cada dia, melhor a cada semana, eu preciso ser uma pessoa melhor. E não só porque eu me tornei melhor, mas porque o Espírito Santo me tornou melhor. Porque Paulo vai dizer o quê? Ainda que você venda todos os seus bens e dê aos pobres, ou você entregue seu próprio corpo para ser queimado vivo em favor de alguém, não vai valer nada para você, só vai fazer barulho. Veja como o critério do evangelho ainda é muito maior, porque você pode tentar mentir para você e dizer, eu sou uma pessoa melhor sim, eu sou uma pessoa melhor. Não muito melhor, mas um pouco melhor, um pouco de melhor eu consigo enxergar. As pessoas melhoram. Ateus melhoram. Pessoas minimamente sérias, independente de evangelho, elas melhoram. A maturidade tem a obrigação de trazer. Nem todo mundo amadurece, mas a maturidade faz a gente ficar mais paciente. A maturidade faz a gente ter um olhar um pouquinho melhor com relação ao próximo. Isso não depende de evangelho. Por isso que Paulo diz, mesmo que você for ao extremo de gestos que pareçam, tem cara de crente, cara de vida, cara de quente. Se não for porque o Espírito de Deus habita em você, que é o amor, e move você a fazer, e você faz essas coisas por causa que a sua vida mudou, seu olhar mudou, seu coração mudou, não vai valer nada para você. Você vai estar morno, vai continuar morto. Então a gente precisava ter vivido esses 17 anos, e eu estou terminando, buscando com todas as nossas forças crescer. A ponto de, em 17 anos, a nossa vida tinha que estar muito, muito, muito para além. Tinha que ser muito evidente. Sem precisar de eu dizer, eu sei aqui no íntimo que eu dei uma melhorada. Não, era para ser tão evidente que eu tinha que perceber. Seu vizinho tinha que perceber. Uma mudança muito grande. Ele tem que chegar aqui. O que aconteceu com você nesses 17 anos, cara? Você saiu da água para o vinho. Você está muito diferente. E a outra coisa, outra evidência de uma pessoa que está salva, é que ela se recusa a ir para o céu sozinha. Se ela realmente creu que tudo isso é verdade, que existe inferno, que existe céu, que aqui é o momento por onde nós passamos e a nossa vida aqui, conforme nós nos sujeitamos ou não a Deus e matamos ou não, anulamos ou não a nossa carne, nossos próprios desejos e as nossas próprias lutas e preferências, se cremos que realmente a maneira como vivemos aqui e nos enchendo de Deus vai dizer se no dia do Senhor eu vou para o céu ou vou para o inferno, eu preciso olhar para as pessoas que eu amo e cada vez amar, inclusive pessoas que eu sequer conheço. Mas vamos pensar pelo menos naquelas que me são caras, que me são preciosas, e dizer, cara, essa pessoa precisa de salvação. Eu preciso trazer meu amigo de trabalho para a fé, eu preciso trazer o meu vizinho, eu preciso trazer o meu parente. Quem em 17 anos você trouxe aqui para conhecer Jesus? Quantas vezes você abriu a sua casa nesses 17 anos e chamou o pastor, alguém para dizer, vamos fazer um culto na minha casa que eu quero chamar os meus vizinhos, os meus amigos, eles não querem saber de igreja, são cheios de preconceito, mas na minha casa eles vêm, aí eu chamo para a gente compartilhar aqui, para Deus poder fazer a obra, eles não podem morrer do jeito que estão. É a outra evidência, e vocês não apresentam essa evidência. Por isso, meus irmãos, como eu disse, com dor no coração, não queria estar aqui hoje, compartilhando isso. E eu tenho fama
Uma das pessoas, quando meu pai estava sondando sobre eu vir para cá, sondando vocês, e ele disse que uma das pessoas falou, o Emer não tem muito compromisso, né? Ele desiste das coisas fácil, né? Eu disse para ele, eu não desisto das coisas fáceis. Alguém que chegou onde eu cheguei não desiste facilmente das coisas. Não. É que eu não sou vocacionado para dar murro em ponta de faca. Para caminhar com quem não quer caminhar comigo. Nem Jesus é vocacionado para isso. Nem Deus é vocacionado para isso. Quem não quiser andar com ele não vai passar a eternidade com ele. Não é porque ele desiste fácil das pessoas, não. Ele fez tudo o que devia. Eu não desisto fácil e eu não aceito essa pecha. Mas eu não vou pregar para quem não está com o coração aberto. Eu não vou pregar para quem não me vê como um homem de Deus aqui. Para quem realmente vê aqui o domingo como um lugar onde alguém vai falar por Deus e eu não posso perder por nada. E eu vou trazer caneta, eu vou ter algo para anotar e eu vou dizer, meu Deus, eu não posso perder nada. Vai que eu perco uma frase aqui, uma revelação que vai fazer diferença na minha vida. Eu não vou pregar. Não vou, como eu disse para vocês, explicando o sentido, lançar pérola aos porcos. Eu me recuso. Eu amo a palavra de Deus e a preciosidade dela o suficiente. E amo a vocês o suficiente para não enganar vocês. Lançando pérola para quem não vai entender, não vai dar valor, não vai abraçar. Não é com dor no coração, mas dizendo, vocês não precisam mudar em nada. Eu vim aqui, o primeiro dia que eu estive aqui como pastor assumindo foi dia 28 de abril, bem recente. Vocês simplesmente, eu vou pegar no meu carro e vou sair. Vocês podem tocar a igreja normal, mas eu lavo as minhas mãos. Peço que assistam o vídeo, quem não viu o início, até porque eu faço a referência à separação do meu conceito por vocês, inclui Arroio e Timargá, que chegaram depois, um conceito muito elevado, mas que como pastor eu preciso falar. O que Deus me acredito, posso estar enganado, mas acredito que Deus me conduz a falar. Eu peço que ninguém me aborde, eu vou direto para o meu carro e eu vou sair. Não sou mais pastor de vocês. Não preciso gravar isso daqui para quem não estiver aqui. É que eu estou gravando por garantia aqui, que se der algum problema ali, para quem não veio, para não dizer o que eu disse, o que eu não disse, ou o que eu não disse, o que eu disse. Então eu vou sair agora, peço que ninguém me aborde, amo todos vocês. E vou sair e deixo de ser pastor de vocês, até porque eu estou fechando essa igreja. Mas nada impede. Eu recomendo que vocês não simplesmente ignorem isso. Nada impede que vocês realmente se voltem para Deus e reabram a igreja. Esquece tudo que se passou. Reabram a igreja reconhecendo que Deus fechou. Reabra a igreja. E aí vocês podem escolher o pastor que vocês quiserem, a pastora que vocês quiserem, seja alguém do conselho de pastores, sejam de fora. Eu, inclusive, vocês podem me chamar. Se vocês mudarem de verdade, abrir o coração de vocês, se vocês quiserem Deus, podem me chamar e eu virei com o maior prazer. Eu me recuso a compartilhar o evangelho. É com corações que não querem ouvir, que se fecham para mim, se fecham para Deus, porque acham que estão se fechando para mim. Ou porque não acreditam, como falei, que precisam de libertação. Vocês todos precisam, todos os dias. Deus abençoe, em nome de Jesus.